Olá a todos, sou o Igor, tenho 14 anos. Venho aqui partilhar com vocês uma resenha do livro Fabiola, do Cardeal Wiseman. Vocês conhecem esse livro? Já ouviram falar dele antes? Se não o conhecem, me acompanhem neste vídeo. Creio que, assim como eu, vocês ficaram muito impressionados com essa belíssima história do Cardeal Wiseman. Antes de me aprofundar no livro, eu vou falar um pouco sobre a vida do autor. Nicholas Patrick Stephen Wiseman nasceu em 1805, em Sevilha, na Espanha. Ele era filho de comerciantes irlandeses que estavam na Espanha a negócios. Muito cedo ele perdeu seu pai. Em 1810, sua família viaja para a Irlanda, e é onde ele começa a frequentar o Youshall College. Aos 16 anos, em 1818, sentindo a vocação sacerdotal, ele parte para a Itália para estudar no Colégio Inglês de Roma. Em 1825, ele consegue um doutorado em teologia e foi ordenado sacerdote no ano seguinte. Nessa época, Wiseman demonstrava ser possuidor de uma grande sabedoria. Em 1827, ele foi nomeado vice-reitor do Colégio Inglês de Roma e foi nomeado reitor no ano seguinte. Sua vida acadêmica foi limitada em parte pelo Papa Leão XII, que o encarregou de pregar aos católicos ingleses que residiam em Roma. Suas pregações obtiveram muito sucesso e ele se tornou muito popular. Entre 1835 e 1836, Wiseman esteve na Inglaterra para fazer uma série de conferências contra o naturalismo e o anglicanismo. Essa série de conferências impactariam bastante na conversão do atual Sir John Henry Newman, que na época estava se convertendo ao catolicismo. Wiseman teve um papel muito importante na conversão de Newman. Em 1840, Wiseman foi sagrado bispo de Westminster e continuou seu trabalho, fundando conventos, mosteiros, casas religiosas, porque seu sonho era fazer a Inglaterra retornar ao catolicismo. Seu sonho foi desafiado pelos anglicanos e por uma pequena minoria do clero católico inglês, que o taxava de ultramontanista e ele era inovador demais para os padrões ingleses. Em 1850, Wiseman foi chamado a Roma para ser nomeado cardeal de Westminster, o que já foi uma grande conquista, porque Wiseman foi o primeiro cardeal inglês depois da perseguição de Henrique VIII. Em 1854, Wiseman esteve presente na proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Nesse mesmo ano, ele lançou seu romance intitulado Fabiola, em resposta a um romance anticatólico lançado no ano anterior, sob o título de Espácio. Os últimos 2 anos de vida do cardeal Wiseman foram marcados por muitas controvérsias e doenças. E no dia 15 de fevereiro de 1865, após uma vida exemplar, Wiseman faleceu na paz de Deus. Agora eu vou falar sobre o livro. Fabiola é um romance religioso. É pioneiro neste gênero literário. Depois viriam livros como Covades e Ben-Hur. A história se passa entre 302 e 318 d.C. Nessa época, o Império Romano estava dividido em dois, a parte ocidental e a parte oriental. A história se desenrolará na parte ocidental, mais precisamente na Península Itálica, nas antigas regiões do Lácio e da Campânia. A história tem duas linhas principais. Elas sempre vão ficar se entremeando. A primeira é a qual com que o cardeal Wiseman começa o livro, contando a história de São Pancrácio e seus amigos, e São Sebastião, São Quadrato, seus companheiros de escola. E aí já começam a aparecer os vilões da história. Corvino, que se julga rival de Pancrácio, ele é filho do prefeito de Roma, vai ser o cruel perseguidor, e Fúvio, que é um espião, ele vai revelar muitos lugares importantes dos cristãos. Ele vai ter um papel comovente no final do livro. O prefeito de Roma, Semprônio, e o imperador romano da parte ocidental, Maximiano Hercúleo. A segunda linha é a que trata a personagem principal do livro, Fabiola. Ela é uma dama pagã, ela pertence à alta aristocracia romana, ou seja, ela é muito rica. No livro, Wiseman coloca ela como prima de Santa Inês. Fabiola tem uma escrava chamada Cira, que é católica. Santa Inês e Cira são católicas e as duas vão sempre juntas tentar convencer Fabiola de que ela está errada e que ela precisa se converter ao catolicismo. Nessa linha vai se desenrolando a história, até chegarmos ao fatídico ano de 313 d.C. Nesse ano foi promulgado o edito de Diocleciano,
ordenando o início da perseguição dos cristãos. Antes de falar aqui, eu vou dizer que o cardeal Wiseman faz muitas observações durante o livro. Ele descreve Roma, as divisões romanas, como eram os costumes pagãos, os costumes católicos e como que eram como foram, né, as preparações romanas para as perseguições, como foi a preparação dos cristãos contra as perseguições, que exigiriam bastante prudência por parte dos cristãos. Aí, ordenada a perseguição, começa a caça aos católicos. Aí nós temos vários rasgos de heroísmo por parte dos mártires. Logo começam as prisões e os martírios. Nessa linha vai aparecendo vários mártires, falam um nome ou outro. Wiseman não fala vários nomes, somente os personagens principais. Aí nós temos as prisões de São Pancrácio e seus companheiros. Eles são conduzidos ao cárcere Mamertino. Nessa hora, nós temos uma rápida aparição do acólito São Tarcísio, uma comovente descrição de seu martírio. No cárcere Mamertino, o Wiseman descreve ele, e no chão tinha ladrilhos, que os romanos, para deixar o tormento dos católicos mais cruel, colocavam ladrilhos no chão e prendiam eles fortemente no chão, e qualquer movimento que se fizesse teria uma dor dilacerante em todo o corpo. Nesse estado se encontrava o santo padre Luciano. Como não conseguia se mexer para celebrar a missa, e os católicos queriam ter a graça de uma missa antes de morrerem, o diácono reparato pegou uma toalha branca, estendeu sobre o peito do padre, colocou ali as sagradas espécies e um cálice, e nós tivemos uma comovente descrição da Santa Missa, que o padre Luciano celebrou sendo ele mesmo o altar de Deus. Eu confesso que eu chorei nessa parte do livro, é muito comovente. No dia seguinte após essa cena, nós temos os martírios, e chega a hora do martírio de São Pancrácio. Aí nós temos ele sozinho na arena contra milhões de espectadores, todos falando para ele apostatar, apostatar, e nós temos a comovente descrição de um martírio, a sua fortaleza em enfrentar aquela multidão feroz que queria porque queria que ele apostatasse, e ele é martirizado. Depois disso, nós temos São Sebastião e São Quadrato, que eram amigos de São Pancrácio. Não digo que eles estavam tristes por terem perdido seu amigo. Pelo contrário, eles estavam até felizes, porque sabiam que eles estavam no céu velando por eles. Aí nós temos uma amostra de prudência por parte deles, porque eles eram soldados e pertenciam à guarda secreta do imperador. Ou seja, eles não podiam ficar se revelando muito. E no livro, Wiseman coloca a Fabiola como apaixonada por São Sebastião. A história vai se passando ainda com mais perseguições, mais prisões e martírios, até ser descoberto que São Sebastião é católico. Aí ele é preso, conduzido ao cárcere, e mais tarde ele sofre seu primeiro martírio, no qual ele foi preso, amarrado à árvore, e ele foi flechado. Uma dor em membros onde ele não poderia morrer. Mas a dor era tão grande, que é capaz de morrer por falta de sangue, e a dor era insuportável. Mas ele não morreu, e depois nós temos o seu segundo e final, o seu martírio final, no qual ele foi macetado na cabeça e não resistiu aos golpes. Depois nós temos Fabiola, personagem principal, que a primeira linha morreu, foi para o céu. Nós temos depois Fabiola, personagem principal, Inês, Santa Inês e Cira, tentando convencer ela de que ela está errada, precisa se converter ao catolicismo, já que ela sofreu uma perda muito grande, né? Seu amado São Sebastião foi morto. Aí nós temos o que? O Fúvio, ali em atitude de raposa, né? Espião, ele é apaixonado por Santa Inês. Em algumas partes do livro ele vai fazer várias petições querendo se casar com Santa Inês. Todas as suas petições vão ser recusadas. E todas as vezes que vai ser recusado, a Santa Inês vai dar uma lição bem forte nele. Ela não só recusa a petição de casamento de Fúvio, como praticamente soca ele na cara, e ele cada vez com mais ódio, que não conseguia convencer aquela menina. Até que ele manda prender em Santa Inês. Aí nós temos o martírio de Santa Inês, outro martírio comovente. Aí o que nós temos? Estamos na metade do livro. Mas o resto do livro vai se passar com uma Fabiola indecisa.
Antes de chegar ao conhecimento do catolicismo, de que seus parentes próximos eram católicos, Fabiola pertencia à classe dos estoicos, que cultivavam o corpo e não estavam muito afim das outras religiões, dos outros deuses pagãos. Mas aí o que nós temos? A dama pagã, ela é inteligente, só que ela tá perdida, né? Não sabe o que fazer. Só que o que ela percebe, o que se percebe nela? Que ela está propensa ao catolicismo, porque ela vê que as pessoas que ela mais admirava, que era sua prima Santa Inês, São Sebastião, pertence a, como ela diz, a raça dos católicos. Ela mais tarde vai se arrepender um pouco de ter dito isso. O que nós temos no fim do livro? Nós temos Fabiola dialogando várias vezes com Síria. Síria vai tentar convencer ela a vir para o catolicismo e vai conseguir fazer isso com sucesso. O que nós temos ainda? Nós temos praticamente o começo da encerração das perseguições e nós temos ainda mais um martírio, uma rápida aparição de Santa Emerenciana, que ela foi a Fabiola, tendo compaixão dela. Santa Emerenciana era uma colaça de Santa Inês. Fabiola traz para a casa dela, só que Emerenciana um dia brincando, ela foi pega por meninos pagãos que apedrejaram ela e ela morreu antes de se batizar. Não recebeu o batismo de água, mas recebeu o batismo de sangue. Eu vou deixar o final em suspense. Mas eu digo que ali, antes de entrarmos bem no final, nós temos o exemplo de mortes do perseguidor que não se converteu, não buscou perdão no arrependimento e que morreu praticamente atormentado, e percebe-se a visão de um homem que está condenado ao inferno, que ele estava delirando com fogo, e por ser o rival de São Pancrácio, instigava bastante São Pancrácio. Ele vê como se São Pancrácio estivesse atormentando ele. E nós vemos o perseguidor que viu seus erros e se arrependeu, buscou perdão no arrependimento. Aí nós temos a morte do perseguidor, e ele morreu em paz, conseguiu se arrepender e alcançar o perdão de seus pecados. Não vou contar agora exatamente o final, mas eu digo que o livro, muito impactante, eu recomendo a todos. É muito comovente, a descrição dos martírios, a força, a coragem, as virtudes. Nos faz até mesmo pensar um pouco sobre os dias de hoje. Os católicos estão vivendo uma situação muito difícil, mas nos mostra que a coragem, a fé, as dores, o martírio sempre estiveram presentes desde os primórdios da igreja. E que a virtude e os exemplos dos mártires não podem nos servir de lição para não nos desanimarmos para o caminho no céu. E que uma aparente derrota para o mundo, na realidade não é uma derrota. É mais um santo que entra no céu. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Vejo vocês na próxima resenha. Tchau!